Bom, boa noite, professor. Vou dar início aqui à apresentação do paper, né? Dar início à socialização. Bom, meu nome é José Lucas Alves de Farias. Estou apresentando a, a socialização do estágio 1. A escolha da área de concentração é ensino e aprendizagem em matemática. E nesse contexto a gente vai abordar sobre os métodos de ensino, né? De forma mais geral, sobre ensino, aprendizagem dos alunos no contexto do pós-pandemia. Isso vai ser dito aqui no decorrer da apresentação. Aqui foi o que motivou a escolha dessa área, né? Eu quis analisar as principais variáveis que afetavam o desempenho dos alunos na escola e, por que não, propor algumas soluções para esses problemas, né? No decorrer da apresentação a gente vai falar um pouco também sobre isso. Bom, os objetivos então do trabalho, né? Diagnosticar as principais dificuldades encontradas pelos alunos no pós-pandemia. A gente verificou que eles sentiram bastante dificuldade, houve aí atrasos de conteúdo, e você tem que fazer isso dando novos conteúdos, né? Traçar caminhos a fim de minimizar os danos causados pelo atraso no aprendizado, claro. Investiga o problema e tenta trazer a solução. Distribui tarefas entre setores e profissionais da escola para o correto acompanhamento dos alunos. Aqui é mais específico da escola que eu atuei, eu identifiquei esse problema. E propor adaptações pela escola diante da realidade social na qual a mesma está inserida, né? No meu caso, foi uma escola pública, então eu achei também muito necessário destacar esse ponto. Bom, fundamentação teórica. O ensino e aprendizagem da matemática no ano de 2020, foi o ano da pandemia, sofreu muitas adaptações, né? Então a pandemia inicia, né? Para tudo por um tempo e a alternativa então é o ensino remoto, utilização de tecnologias, utilização da internet para transmitir, né, aulas ao vivo. Mas é claro que muitas pessoas, muitos jovens não vão ter, não tiveram os equipamentos necessários, não tiveram a infraestrutura adequada para um bom ensino, né, remoto. E as consequências não poderiam ter sido piores, né? As consequências começam a ser sentidas agora com o gradual retorno desses alunos, né? E aqui foram algumas citações, né, sobre o tema. Então, o Santos aqui: o ensino à distância vem causando traumas e reatividade a qualquer educação mediada por tecnologias. Essa dinâmica compromete sobremaneira a inovação responsável no campo da educação na cybercultura. Então, o Santos aqui ele destaca, né, algumas reações negativas, né, que alunos e até professores tiveram durante a pandemia. E o Cipriano ele vai além, né? Podemos deduzir nesse sentido que o docente está inserido na escola como agente direto ou indireto na construção política e social, etc., uma vez que essa política visa aprimorar a qualidade de vida daqueles que constituem a escola. Comprovam que a saúde mental dos professores dentro e fora das instituições de ensino está perpassando por grandes dificuldades, sejam elas originárias por conta das altas cargas de estresse e problemas. Aqui o Cipriano destaca o aspecto psicológico dos professores, né, principalmente. Eu achei também oportuno trazer, porque, ao menos na escola que eu estagiei, o estresse era bem alto. Ok, como é que foi feito então as atividades do estágio? É estágio 1, então a atividade foi, né, basicamente de observação. E eu pude observar que a estratégia adotada pela professora, era uma professora, foi de fazer revisões semanais. Então, né, toda semana e até assim no final de cada aula era feita uma revisão, porque os alunos sentiam muita dificuldade, né? Não tem como aprender assuntos novos com tantas deficiências na base mesmo.
Enfim, junto com isso, apresentação de novos conteúdos. Então, eu pude observar isso, né? Essa foi a minha metodologia. E em alguns dias, a professora também fazia resolução de questões, né? E aí eu tive uma participação mais ativa, pude ajudar os alunos, né? Enfim, perceber de forma direta ali a dificuldade de cada um. E é um consenso, né? A defasagem, claro, por ser uma escola pública também, mas a pandemia acentuou muito e as consequências elas estão sendo percebidas. Sobre a escola, né? Eu já vinha falando sobre ela. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ademar Veloso da Silveira, foi a escola escolhida, né? Se localiza no bairro de Bodocongó, em Campina Grande. Como eu falei aqui, Bodocongó é um bairro que ele se situa próximo a outros bairros de Campina, Pedregal e Ramadinha, que são bairros, assim, a taxa de violência não é lá tão baixa. Enfim, são bairros humildes. E, claro, essa escola, ela acolhia estudantes de diversos bairros, né? Inclusive esses. E isso faz com que a gente note o perfil geral, o perfil médio ali do aluno, né? Então é um aluno com uma renda baixa, a família, né, não é tão estruturada assim. Então tudo isso acaba influenciando, né, no resultado final da aprendizagem. Aqui foram algumas perguntas, né? Como avalia as condições de ensino na escola? Ela respondeu que são regulares, né, mas estão longe ali do ideal. Eu também pude perceber isso. Assim, na medida do possível as coisas funcionam, né? Qual seria a postura ideal do professor diante desse contexto, né? Pessoalmente, a melhor decisão é não se envolver com certos alunos. O professor deve ser um mediador, mas jamais tentar separar casos mais graves, porque essa violência acaba chegando na gente. Essa pergunta ela foi feita diante de um contexto de briga, né? Foi relatada uma briga entre dois alunos e, enfim, né? Qual seria a postura do professor intervir? Não. A resposta dela foi essa, né? E a sétima, né? Como a pandemia influenciou os alunos e a resposta, né? Os alunos ficaram mal acostumados com o modelo remoto e acabaram tendo uma baixa taxa de aprendizagem acabaram tendo uma taxa de aprendizagem muito baixa, né? Que foi o que eu relatei aqui. Os fatores são variados, não? Mas eu coloco principalmente a falta de interesse dos alunos, claro, né? Justificativa individual, vai do interesse de cada um. E a pouca atratividade de assistir às aulas pelo celular, quando é possível fazer inúmeras outras coisas mais legais. Foi a resposta dela. E eu concordo, né? O modelo remoto ele requer muita disciplina, né? O aluno ele tem que se comprometer. A grande maioria acabou não tendo esse comprometimento. A vivência do estágio. As atividades realizadas durante o estágio envolveram a observação de aulas e posteriormente conversas, entrevistas com o professor regente, no meu caso a professora. Como eu falei antes, né, em algumas aulas eram abertas sessões de dúvidas e nesse caso eu pude realizar, né, atividades de acompanhamento aos alunos. Bom, resumindo, né, a didática adotada pela professora pode ser considerada eficiente, uma vez que as dúvidas e problemas em assuntos básicos eram tantas que semanalmente fazia-se revisões, também falei sobre isso. Ainda assim, em termos numéricos, uma percentagem baixa dos alunos em cada sala de fato tinha algum aprendizado a longo prazo, né? Como é de se imaginar, a maioria dos alunos acaba estudando apenas, né, na véspera ali da prova, acaba estudando por nota. E você soma a isso, né, tudo que eu já falei aqui sobre a pandemia, sobre aspectos ligados à renda, à família, né, em média ali dos alunos. E aí você tem o resultado, né, que foi observado. A aprendizagem muito baixa, conteúdos do sexto ano sendo revistos no oitavo, enfim, né?
E essas foram as referências. Eu trouxe apenas duas citações aqui na socialização. A do Cipriano, né, abordando ali as dificuldades psicológicas que o professor, opa, as dificuldades psicológicas que o professor enfrenta, e o Santos, né, que falou ali sobre celular em sala de aula, sobre o ensino EAD, né, sobre o uso dessas tecnologias. É isso.